Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Me deixe compartilhar um texto com vocês neste momento, que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, no versículo 15 em diante, que vai dizer assim: O Senhor do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu Senhor, o que nós faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Queridos, esse texto aqui ele nos mostra duas questões muito sérias. Questão da circunstância, olhar para a circunstância e apenas enxergar o poder adversário, apenas enxergar o poder do inimigo, que foi o caso do servo de Eliseu aqui. O servo de Eliseu acorda pela manhã bem cedinho, pronto para fazer os seus afazeres matinais, escovar o dente, aquela coisa toda normal que todo mundo faz. De repente, quando ele olha, ele vê, abre a porta da casa, vê ali uma multidão de gente. E a Bíblia diz que eles estavam com cavalos e com carros de guerra. Ou seja, eles estavam bem preparados para acabar com Eliseu. Agora você prepare os teus ouvidos e entenda que medo é esse do servo de Eliseu. Esse moço, ele olha para as circunstâncias e ele já deveria ter, acompanhando Eliseu, ele já deveria ter sabido de vários feitos de Deus sobre a vida de Eliseu. Não havia por que temer. O milagre se manifestara na vida de Eliseu em muitos e muitos casos. Antes desse versículo aqui, você vai poder presenciar que o que acontecia com Eliseu era que justamente o povo, o rei, queria matá-lo, porque até mesmo que o rei pensava no seu aposento, Eliseu sabia e contava ao rei de Israel. É exatamente por isso, que o rei queria matar Eliseu. Então, queridos, esse moço, ele já sabia dos milagres, ele já sabia da atuação de Deus, do Deus Todo-Poderoso na vida ou através da vida de Eliseu e, portanto, seria um respaldo para que ele não tivesse medo. Mas ele temeu mesmo assim. Ele olha para a circunstância, ele olha para a adversidade que está à frente dele e ele tem medo. É algo natural do ser humano. A tua reação é sentir medo em meio à dificuldade. Mas então, Eliseu não tem uma reação natural de um ser humano. Ele tem uma reação natural de um filho de Deus, consagrado, vivendo em obediência, vivendo em santidade diante de Deus. Se é uma consequência, um fato natural a um ser humano, por que é que Eliseu não se portou da mesma forma como o servo havia se portado? Porque há uma diferença entre você ouvir falar de Deus e você viver com Deus. Há uma diferença entre você apenas andar com os que andam com Deus e você ser um dos que andam com Deus. Há uma diferença muito grande aí. E justamente, Eliseu era quem andava com Deus, quem tinha uma intimidade, uma comunhão com Deus. Ele era amigo de Deus. A Bíblia vai falar, que o servo não conhece o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe de tudo aquilo que o outro está fazendo. Deus nos chama de amigo, Deus nos chama de filhinhos, Deus nos ama com um amor eterno e Ele nos convida todos os dias para vivermos essa intimidade com Ele. Porque se vivermos a intimidade com Ele, no momento em que surgir a adversidade, a dificuldade, a gente não vai ter medo. A gente vai falar assim: olha, não tenha medo. Não tem medo. A frase de Eliseu é bem clara para o servo dele: não tenha medo. Aqueles que estão conosco é muito maior. O número ainda é maior. Se tem 300 aqui, com meu pai tem 600. Se tem 1 milhão aqui, com meu pai tem 3 milhões. E assim vai, querido. Ele cria no poder de Deus. E ele ora para o pai: Pai, libera os olhos dele, deixa ele ver. Deixa mesmo quem não tem intimidade com o Senhor ver o que está acontecendo. E quando o menino consegue enxergar, quando as vendas dos olhos do moço
Caim, ele pode ver o mundo espiritual, ele olha e vê aquela multidão pelas montanhas cercando Eliseu, não tem como escapar das mãos do Deus Todo-Poderoso. É um milagre tremendo. E aí você vai ver que ao mesmo tempo que Eliseu vai orar para que haja destapar da venda do servo dele, ele pede que Deus tape a visão dos guerreiros que foram contra ele, e ele leva até o meio da cidade, e lá no meio da cidade o rei de Israel decide, olha, o que nós vamos fazer? Nós vamos matar esse? E ele diz assim, não vão matar não, sirva para eles o melhor banquete que você tiver, trate-os bem, trate-os com carinho, e daí você despeça, que daí eles vão voltar para o Senhor deles, na verdade. Queridos, nós vemos aí duas situações muito grandes. A primeira, de um servo que tinha medo até da própria sombra, apesar de conhecer, apesar de saber que Deus realizava milagres através de Eliseu, mesmo assim, quando surge uma dificuldade, ele treme nas bases, ele sente a fraqueza, a dificuldade, a falta de fé, a descrença chegar nele, e ele tem medo, e ele grita por socorro de Eliseu. Eliseu, por sua vez, diz, olha, tem um número muito maior comigo, tem um número muito maior conosco, do que o número de soldados que você está vendo. A tua dificuldade, o momento que você está passando, a situação de desespero que você está passando, querido, tem gente ao teu redor, tem anjos, tem pessoas ao seu redor, pessoas, seres espirituais cuidando de você, para que você não tropece em pedra alguma, para que as coisas venham a sair em conformidade com Deus. Então, para que esse medo, para que essa angústia, para que essa dificuldade de crer, para que isso? Para que você não precisa? O teu casamento vai ser restaurado porque foi Deus que prometeu. Não tenha medo. Não tenha medo, tenha fé. O presbítero sempre está falando, tenha fé e não medo. Exatamente isso, acredite no poder de Deus, tenha intimidade com Ele, que daí você vai enxergar esse mundo sobrenatural que hoje você não enxerga, que hoje você não conhece, que hoje você está desconhecendo, mas que Deus vai ter um prazer imenso de desmascarar, de tirar a venda dos teus olhos, para que você mesmo consiga enxergar tudo que Deus tem para realizar na tua vida. E é sobrenatural. E quando Deus realizar o milagre, querido, não olhe simplesmente para as pessoas que te afligiram, que te machucaram ou que tentaram contra você e diga, não, vamos matá-lo, vamos destruí-lo, vamos acabar com ele. Esse ímpeto que nós temos de querer o mal de quem nos aflige, querido, é um ímpeto de ser humano natural. E nós não somos chamados para ser naturais, nós somos chamados para ser sobrenaturais, nós somos chamados para ser sacerdócio real, nós somos chamados para ser nação santa, povo escolhido, chamado segundo o nome do nosso Deus. Portanto, eu e você precisamos mudar a nossa visão. Não podemos mais olhar só para aquilo que aparenta, para aquilo que está visível, para aquilo que está patente aos nossos olhos, mas olhar com os olhos da fé e enxergar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, a transformação que Deus está fazendo e que ainda não chegou aos nossos olhos, ainda não atingiu o nosso coração, a gente não consegue perceber, não conseguimos tocar, apalpar, mas isso não significa que não exista, não significa que não seja real, pois é real. À nossa volta tem gente cuidando de nós, seres espirituais cuidando de nós, porque Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito. Então, querido, tenha fé, fica firme, e quando vier a injúria, a vontade de você se vingar das outras pessoas, não vou fazer nada, mas mesmo querer fazer alguma coisa, ou mesmo desejar que eles se explodam, que eles isso, que eles aquilo, não tenha isso no teu coração, querido. Não tenha lugar para mágoa, não tenha lugar para rancor, não tenha lugar para desesperança no teu coração. Deus te chamou para amar os teus inimigos e orar pelos aqueles que te perseguem. Deus te chamou para ser melhor do que eles são. Deus te chamou para excelência. Deus não te chamou para ser iguais a eles, para você revidar, pagar na mesma moeda. A Bíblia vai nos dizer que Deus nos chamou para pagar o mal com o bem, não o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Não é devolver na mesma moeda, não é agir com indiferença que vai fazer a tua vida melhorar, que a tua vida ir para frente. O que vai fazer a diferença na tua vida é você ter intimidade com o Pai e conseguir enxergar o que o Pai enxerga,
E principalmente, querido, amar do jeito que o Pai ama, até quem nos persegue, até quem nos faz mal, até os nossos inimigos. Que Deus possa abençoar a tua vida e que você tenha olhos de Deus e o coração de Deus, para ver o que Deus vê e para amar como Deus ama. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.